Oi, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, dia de Geografia e História no nosso plano de estudos. Vamos começar com as propostas de Geografia, ok? Na primeira parte, vamos realizar as correções das questões 2 e 3, lá das páginas 24 e 25 da apostila em Geografia. Vamos lá? Questão 2, lá na página 23. Analise as paisagens a seguir. Elas retratam cidades diferentes. Na primeira foto, temos a seguinte legenda: contraste entre tipos de construção. Casas simples no primeiro plano e edifícios de alto padrão ao fundo. Na foto, comunidade do Bode e prédios no bairro Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. E o ano 2016. Na segunda imagem, temos a seguinte legenda: poluição causada pelas indústrias em Volta Redonda, Rio de Janeiro, 2014. A partir das imagens, nós temos as seguintes perguntas. Questão A: essas paisagens retratam áreas urbanas ou rurais? Essas paisagens aqui. Percebemos, claramente que são áreas urbanas, porque não temos características de áreas rurais, certo? Temos muitas casas, temos prédios, ruas, com construções complexas, vários elementos culturais construídos pelo homem, que são bem característicos das áreas urbanas. Questão B. As fotografias retratam cidades pequenas, médias ou grandes? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Essas fotografias aqui, elas mostram uma paisagem de cidades grandes ou pequenas? Ou ainda cidades médias? O que vocês acham, pessoal? Cidades grandes, certo? Por quê? Porque nós temos muitas casas e prédios, o que indica bastante população, Olha só, parece uma cidade bem grande, Temos, além da quantidade de casas e prédios, temos ruas bem grandes, além de aparecer bastante poluição, até a legenda da foto, e também desigualdade social, como nós podemos ver aqui. Em grandes cidades é comum isso, nós temos áreas onde tem casas bem humildes, e próximo a elas, construções bem de alto padrão, luxuosas até, Então, a gente consegue perceber vários elementos que mostram que essas fotos são de cidades grandes, certinho? Questão C. Em sua opinião, quais são os possíveis problemas urbanos vivenciados pelos moradores dessas cidades? Então, vamos lá, A primeira delas, dificuldade quanto às moradias, Muitas casas são precárias, tem aglomerações, Até grande parte delas em áreas de risco, muitas vezes em morros ou muito juntas, próximas umas das outras. Além disso, bastante poluição que faz mal para o meio ambiente, as pessoas. Também uma dificuldade o trânsito, em áreas assim também geralmente é mais intenso, tem mais movimento, ok? Então, essas são algumas possibilidades de dificuldades que se vivencia em cidades grandes, certinho? Questão 3. Observe a charge e responda. Então, aqui nós temos na charge, dois moradores de rua que estão aqui deitados próximo ao muro e um cachorrinho, Temos um homem que está desenhando uma casa, na verdade está desenhando e parece que no caso esse desenho é uma pichação, certo? Não parece que é uma arte que é legal, que é dentro da lei, e que teve aprovação da pessoa que é dona do lugar. Então parece mais que o homem está fazendo uma pichação de uma casa, onde estão os moradores de rua dentro. E essa é uma realidade bem triste e bem difícil, que pessoas acabam
passando, tendo que morar na rua por não ter uma casa, certo? E lá na questão A pergunta: que problemas sociais podemos perceber nessa charge? Então vamos lá. Falta de acesso à moradia é um problema que a gente pode perceber na charge? Sim, né, pessoal? As pessoas aqui, elas não têm uma moradia, elas estão na rua dormindo. Pobreza é um problema que a gente pode perceber? Sim, também é, porque vemos pessoas que não têm condições financeiras para estar morando numa casa ou num outro lugar, certo? Pessoas que têm condições, né, de vida melhor, elas não vão morar na rua. Então, a pobreza tem sim a ver com a imagem que aparece na charge. Congestionamento nas ruas. Não, né, pessoal? Essa imagem ela não mostra congestionamento nas ruas. E falta de escolas e de postos de saúde. Também sim, né? Pois se trata, né, de uma realidade que talvez se as pessoas tivessem um acesso de qualidade à escola, né, à saúde, elas não estariam nessa condição tão precária. Questão B. No seu município existem problemas semelhantes? Você já observou cenas parecidas? Então, essa resposta ela era pessoal, certo? Então, não tem como a prof falar o que seria certo ou errado, né? Mas eu vou dar a minha opinião, a partir do que eu vivenciei já, né? Então, eu já vi cenas parecidas quanto à pichação de espaços públicos na minha cidade, certo? Já vi pontos de ônibus pichados, paredes de estabelecimentos, moradores de rua, né? Moradores nas ruas, não é muito comum na cidade onde eu moro, que é Benedito Novo, certo? Mas você vai responder a partir da cidade onde você mora e do que você já viveu, né? Tem alguns amigos que vieram de outras cidades, talvez era uma realidade que eles já viram por lá, ok? Então você precisa responder a partir do que você já viveu, certo, pessoal? Agora voltando para o nosso plano de estudo, certo? Na segunda parte da aula de hoje, você vai ler as informações e as imagens das páginas 25, 26 e 27 da apostila do livrão em Geografia. Vai ler com bastante atenção sobre o tema da interdependência do campo e da cidade, tá bom? Tente ler e interpretar você mesmo, sozinho e sozinha. Depois que você fez essa leitura, você vai acompanhar a explicação da prof sobre esse tema, ok? Então vamos lá? Interdependência entre o campo e a cidade. Vamos lá. Você conseguiu entender o que significa interdependência? Pessoal, na definição do dicionário, interdependência é uma relação de dependência, certo? Entre uma coisa e outra. Então, quer dizer que um depende do outro. Ou seja, tanto o campo precisa da cidade, quanto a cidade do campo. Eles são interdependentes, eles dependem um do outro, né? Então, o campo depende da cidade e a cidade também depende do campo. Por isso que a gente tem essa flechinha aqui com duas pontas. Ok, prof, eu já entendi que interdependência é quando uma coisa depende da outra. Mas como de fato o campo depende da cidade e a cidade depende do campo? Como essa relação de interdependência acontece na prática? Então, o campo planta, cultiva, produz alimentos, né, matérias-primas, tudo aquilo que é utilizado para fabricar outras coisas para a cidade, certo? O campo é responsável por isso, é no campo onde se produz as matérias-primas que vão para a cidade. E na cidade,
ocorre a transformação de muitos alimentos e dessas matérias-primas que vieram do campo em produtos novos, certo? A cidade, as indústrias, as fábricas, enfim, lá na cidade são pegos esses produtos que vêm do campo e transformados em outros produtos, né? E esses produtos, então, eles vão ser comercializados, eles vão ser vendidos. E aí a cidade tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque é lá onde acontece grande parte das vendas daquilo que foi produzido no campo, além de também retornarem esses produtos que são fabricados na cidade para o próprio campo. Então, o campo fornece os produtos para a cidade e também os próprios trabalhadores do campo, certo? Que vão cultivar esses alimentos. E a cidade fornece tecnologia também para modernizar o trabalho do campo, certo? Da agricultura, da pecuária, ok? E nas cidades também nós temos o destaque para as indústrias, certo? Como a prof já falou, porque são elas que também impulsionam esse trabalho que é feito no campo. Através dela também são gerados novos alimentos e produtos, ok? Então, o campo e a cidade são interdependentes porque aquilo que é produzido nos campos, né, no campo, vai para a cidade, lá é produzido novamente, né, de uma forma industrial, e também esses produtos finais, né, como a gente vê aqui na imagem, refrigerante, por exemplo, ele também volta para o campo, ok? Então, vamos entender a partir dos exemplos que nós temos lá no livro, que vocês já leram. A participação do campo nessa interdependência. Na área rural, como a da imagem, há a produção de alimentos e matérias-primas que vão abastecer toda a cidade, todo o município. Aqui, no caso, nós temos uma produção de alimentos na área rural de Campo Mourão, que fica no Paraná. Ok? Aqui nós temos a imagem de um trabalhador do campo, certo? Produzindo matéria-prima que vai para a cidade. Já na cidade, chegam esses alimentos que foram produzidos no campo e ocorre a transformação de muitos deles em produtos novos. E esses produtos novos, então, são vendidos tanto na cidade, né, com maior destaque, quanto no próprio campo. Aqui nós temos também um exemplo, que é a transformação das sementes de girassol, que vem do campo, em óleo de cozinha ou em cosméticos, certo? Então, eles compram, né, essas sementes de girassol lá do campo e transformam elas em óleo de girassol ou em outros cosméticos, né? Assim como o desenvolvimento de eletrodomésticos com bases em matérias-primas extraídas do campo. Como a gente pode ver aqui na imagem, operários montando geladeiras em uma fábrica, lá na cidade de Joinville, que fica no nosso estado, Santa Catarina. Outro exemplo também, né, da influência da cidade nessa interdependência é na criação de novas tecnologias. Então, tratores, colheitadeiras, entre outras ferramentas agrícolas que são criadas e produzidas nas cidades, colaboram para o desenvolvimento das atividades rurais, aumentando então a produtividade. Através daquilo que a cidade cria, constrói, produz, o campo também pode aperfeiçoar o seu trabalho, pode melhorar a sua produtividade, certo? Aqui nós temos um exemplo de máquina, né, que foi produzida na cidade e é utilizado na colheita de soja do campo, no município de Formosa do Rio Preto, que fica na Bahia. Então, de maneira geral, o campo fornece recursos naturais e alimentos para a cidade. E a cidade, por sua vez, oferece serviços especializados, como o das indústrias, né? E também da produção de novas tecnologias.
e os próprios produtos industrializados também aos moradores do campo, certo? Porque no campo as pessoas não vão só consumir aquilo que produzem no campo, em sua maioria vão também consumir produtos industrializados, que vêm então das cidades, certo? No livro vocês têm o exemplo lá do cultivo, da plantação de uvas e da produção do suco de uva, certo? Então, aqui na primeira imagem, vocês têm o cultivo da uva feito no campo. Na imagem 2, mostra o transporte feito dessas uvas cultivadas, né, para uma indústria que é localizada na área urbana de um município. Lá, então, essas uvas serão processadas e serão transformadas em um novo produto, que é o suco de caixinha. Os sucos produzidos na indústria, eles poderão ser comercializados, né, vendidos e consumidos tanto na cidade, onde foi a produção final, quanto no campo, ou seja, em todo o município. Depois, aqui na imagem 3, nós temos um supermercado que está com promoção de suco. E a família comprou então o suco de caixinha, que começou a ser produzido lá no campo com as uvas, depois foi para a indústria, até chegar no supermercado, certo? E a família então vai consumir esse suco de caixinha. E aqui diz o seguinte: para fazer o suco de uva que muitas famílias consomem, como a da imagem ou até mesmo a sua, a indústria precisa das uvas que foram produzidas, né, plantadas lá no campo. O agricultor, por sua vez, para plantar, cultivar, colher essas uvas, ele depende geralmente de equipamentos, insumos que são fabricados nas indústrias que ficam localizadas nas cidades, certo? Então, o resumo desse processo, né? O campo produz as uvas utilizando as máquinas que vêm da cidade. Depois, essas uvas elas são transportadas até a cidade, nas indústrias, né? Lá elas são processadas, transformadas em um novo produto, que é no caso o suco de uva de caixinha. Depois, novamente o suco é transportado para o supermercado. E por último, então, uma família compra esse suco e consome ele. Como desafio, você tem aqui observar o seu lanche, né, o lanche que você consome em casa, e descrever quais produtos precisam vir do campo para que você pudesse se alimentar. No caso, não no recreio em casa. Nesse caso aqui, você não vai descrever, você vai refletir sobre a questão, ok? Que produtos que você consome em casa que vêm do campo, que precisam de alimentos, de matérias-primas do campo? Então, aqui, né, como exemplo, temos o suco de uva, que vem da uva, né, plantada no campo, mas o suco também é consumido no campo. O trigo, mesma coisa, né, ele é produzido no campo, mas o campo também utiliza máquinas que foram produzidas pela cidade para cultivar o trigo e, novamente, o trigo é produzido nas indústrias, né? Industrializado, assim, colocado em pacotes. E, novamente, é utilizado lá no campo pelas pessoas também, certo? Então, desde a produção até o cultivo, depois uma nova produção e uma revenda lá para o campo, mostra essa interdependência, certo? Conseguiram entender, pessoal? Campo e cidade, semelhanças e diferenças. Nós já conversamos bastante sobre isso, né? Sobre as diferenças entre a cidade e o campo. Eles são diferentes entre as paisagens e o modo de vida dos habitantes, em função
das atividades econômicas que são desenvolvidas em cada espaço, tanto no campo quanto na cidade, mas também nós temos semelhanças entre esses dois espaços, o campo e a cidade. Entre essas semelhanças, nós temos interações sociais e culturais, como, por exemplo, o dia a dia numa escola, pois tanto os alunos que moram nas áreas urbanas da cidade, quanto aqueles que moram nas áreas rurais, ou seja, tanto os da cidade quanto os do campo, se deslocam todos os dias da semana até a escola, não é mesmo? E nessa escola eles estudam para conviver com os colegas e aprender novas coisas. Então isso é comum entre o campo e a cidade. Olhem só quantas realidades cotidianas que nós temos, mas que todas elas são de escolas. Aqui nós temos um barco realizando transporte escolar no município de Manaus, do Amazonas. Aqui nós vemos estudantes indo para a escola em São Paulo, um deles de bicicleta, outros a pé. E aqui nós temos um ônibus escolar que está levando as crianças numa estrada de terra na área rural de Santa Luz, na Bahia. Então aqui os estudantes estão indo na área rural para a escola. Nessa imagem aqui estão indo até de barco, né, na água para a escola, e aqui estão indo para a escola numa cidade. Então a gente pode ver que tanto no campo quanto na cidade, as crianças elas precisam ir estudar. Então isso é algo comum entre o campo e a cidade. Também acontece assim com o trabalho, não é mesmo? As pessoas elas trabalham tanto no campo quanto na cidade. E aqui nós temos ainda a seguinte informação. Além disso, há interações econômicas entre o campo e a cidade, como a produção de alimentos, a fabricação de equipamentos e produtos alimentícios, de vestuário, que podem ser consumidos tanto pelas pessoas que moram no campo, quanto pelas pessoas que moram na cidade. Caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, sobre essa relação de interdependência do campo e da cidade, você pode procurar a prof que eu lhe ajudo a entender, ok? Em seguida, sobre esse tema de interdependência do campo e da cidade, você vai responder as questões da seção lápis na mão, que são as questões 1, 2 e 3, lá na página 28 da apostila em Geografia. No livro de atividades, você vai responder a questão 8 da página 69, ok? Em seguida, pessoal, nós vamos para a nossa proposta de história de hoje. Inicialmente, você vai ler as informações e as imagens lá da página 27 do livrão em História. Você já havia ouvido falar sobre tombamento de patrimônios históricos e culturais? O que será que isso quer dizer? Será que tombamento tem a ver com cair, né? Com levar um tombo? Então, você vai ler e vai interpretar essas informações lá da página 27. Em seguida, para entender melhor o que significa o tombamento, você vai fazer a leitura do artigo Você Sabia? Um tombo que não dói nada, que está disponível nesse link aqui. Então, lendo esse artigo, você vai ver que tombamento significa conservar, proteger alguma coisa que se acha importante. Então, quando um patrimônio histórico ele é tombado, quer dizer que é reconhecido o valor dele, a importância dele para a cultura, ok? Muitos patrimônios brasileiros eles já foram tombados, já foi reconhecido que eles são elementos culturais muito importantes. Inclusive, muitas cidades inteiras são tombadas, certo? Mas os estabelecimentos, as casas, os prédios, eles ficam de pé. Tombar significa no papel, certo? Reconhecer a importância daquele lugar. Não quer dizer um ato prático, físico, né, de tombar alguma coisa. No Brasil, pessoal, quem decide
Quando um patrimônio histórico é tombado ou não, é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Depois que você leu e entendeu o que é o tombamento, o reconhecimento de um patrimônio histórico como algo muito importante, você vai responder as questões 1, A e B, 2 e 3 da seção Eu Cidadão, lá da página 28 do livrão História. E também as questões 1 a 5 da seção Lápis na Mão, lá nas páginas 29 e 30 também da apostila em História. Para nós terminarmos os estudos em História do primeiro volume, no livro de atividades, você vai responder a questão 3, a letra A, 4 e 5 das páginas 78 a 80. Depois de concluir essas atividades, você vai bater uma foto da seção Eu Cidadão e também da atividade 5 da página 80 do livro de atividades e vai postar essas atividades lá na pasta do Unimestre AD, atividade História, Minha Cidade e Patrimônios Culturais, até o dia 1º de junho, segunda-feira. Essa atividade ela é muito importante, pessoal, e ela vai valer uma nota também importante no segundo trimestre, certo? Então, até aqui, pessoal, vão as nossas propostas da aula de hoje. Não se esqueçam da nossa tarefa para o final de semana, que é a partir do livro O Homem que Amava Caixas. Essa semana, a tarefa sobre o livro deve ser postada, ok, pessoal? E essa postagem, ela pode acontecer até o dia 8 de junho, que é daqui a 2 semanas. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Abraço com muito carinho para cada um de vocês.